Olá, está no ar mais um episódio do ProAmbicast, episódios que são especiais, feitos diretamente da Firma Brasil 2025, pavilhões da Fundapark em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Eu sou Jonathan Zanotto, vou mediar aqui uma conversa, um super bate-papo. Estou recebendo na mesa hoje o Gustavo Fiorese, que é diretor da ProAmbi. Falar um pouquinho, Gustavo, a gente já vamos introduzindo o assunto, né? No episódio de hoje, falar sobre o tema prático, né? Como destinação correta, aproveitamento energético de resíduos estão gerando soluções ambientais reais para o Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo e já vamos entrando no assunto. Com certeza. Bom, prazer estar aqui, né, nas nossas primeiras edições do ProAmbicast com um convidado ilustre aqui, né, um dos representantes aqui da maior empresa aqui do Rio Grande do Sul nessa temática de gestão de resíduos. Leomir aqui, é um prazer ter vocês aqui na feira, representando marcas como Essence, CRVR, né, Grupo Solvi, né, uma das empresas mais relevantes do Brasil, né, nessa área de gestão ambiental, né, nosso parceiro de caminhada aí também, né, é uma honra, né, ter uma personalidade da área do meio ambiente aqui conosco hoje, né. Então já puxando um pouco o assunto, já puxando a primeira pergunta, né, eu gostaria de já começar a falar sobre a FIEMA, né, que é o ponto que nos une hoje aqui no ProAmbicast, né. Como é para a CRVR, assim, a oportunidade de participar da FIEMA. A FIEMA, lembrando que é um dos maiores eventos de soluções e tecnologias ambientais, né, do sul do Brasil. E como é para a CRVR estar inserida nesse sistema? Como vocês enxergam um evento como esse aqui no Rio Grande do Sul? Bom, boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Jonathan. Prazer é todo nosso de estar aqui, né? Sempre é muito bom estar dentro da FIEMA, estar compartilhando com vocês esses 3 dias, né, de feira, né? É extremamente importante, né, o setor se reunir, a gente falar de soluções, enfim, né? E talvez assim o que a gente mais preze dentro da CRVR, né, dentro do grupo de empresas que fazem parte, né, da estrutura da CRVR no Rio Grande do Sul, é a proximidade, né, a proximidade com o mercado, com as empresas que também estão desenvolvendo, né, coisas boas para o meio ambiente do Rio Grande do Sul. E a gente sabe quanto o gaúcho é ligado, né, nessa terra, no seu meio ambiente. Então, são momentos assim que não tem preço. É importante a gente estar aqui, a gente estar disponível, a gente circular, a gente atender, né, enxergar, né, como é que o mercado do meio ambiente, o mercado se movimenta, né, e a FIEMA hoje, sem dúvidas nenhuma, é o melhor fórum para isso no Rio Grande do Sul. E nesse sentido, encontro, né? é o ponto de encontro, e nesse sentido a gente sempre, assim, vem e quer estar com um time o mais completo possível. Hoje a gente está com uma estrutura grande, vamos estar aí em todos os dias da feira. Não só a nossa equipe comercial, que vem para estar olhando, né, o mercado, oportunidades, mas toda a nossa estrutura de engenharia, estrutura de desenvolvimento de negócios, estrutura operacional. Tem uma turma nossa circulando aí nesses 3 dias de feira. Acho que um ponto assim bem interessante, a gente elucidar um pouquinho assim essa estrutura, né, que tu comentou assim, para quem nunca nos ouviu, tá chegando aqui pela primeira vez, o que é a CRVR, né? Quais são os braços, as principais atuações aqui no estado? Se puder fazer assim um overview, assim um resumo, né? Porque daí a gente pode desdobrar por muitas e muitas práticas, né, sustentáveis, tecnologias, né, que vocês executam hoje no estado. Tá joia. Assim, tentando ser bastante resumida, a CRVR é uma empresa jovem no mercado, ela é uma empresa de 2012, a gente está aí completando 14 anos de existência, né? Vamos em final de 2025 formar, tá com 15 anos de empresa, né? E que nesse tempo todo apostou em soluções regionalizadas de destinação, né? É uma empresa de engenharia para o meio ambiente, e às vezes eu falo em alguns fóruns, né, de que assim, hoje nós somos 47 engenheiros dentro da estrutura da empresa. Desde engenheiros civis, engenheiros ambientais, engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos, né, engenheiros químicos, engenheiros de produção, de todas as vertentes da engenharia, para atender alguns assuntos que hoje fazem parte do dia a dia da CRVR.
ela iniciou, né, junto com o Marco Legal do Saneamento, praticamente um ano depois do Marco Legal do Saneamento, que tinha, né, o propósito de acabar com os lixões no Brasil, né? Desculpa, a Política Nacional de Resíduos, lá de 2010, né? E a gente entendeu que as soluções regionalizadas seriam um caminho para buscar isso. Iniciamos com um empreendimento em Santa Maria, depois desse abrimos um segundo empreendimento em Giruá. De Giruá compramos, né, um empreendimento de Minas do Leão, que hoje é o maior aterro do estado, né? Expandimos para São Leopoldo, expandimos para Vitor Grefe e fomos consolidando a atuação nos resíduos urbanos. Desse movimento a gente migrou para os resíduos industriais com a aquisição do aterro da EcoTotal, que já era do Grupo Solvi, mas não fazia parte da nossa regional. Abrimos um segundo empreendimento em Giruá, estamos aí em fase de expansão também nesse segmento. E isso foi nos mostrando várias oportunidades. Essa questão da proximidade com o mercado, da gente enxergar as demandas. E quando a gente consultava em alguma região, mas eu resolvo os problemas dos resíduos urbanos, já estou tendo alguma questão do industrial, mas não tenho nada de resíduo de saúde. Então surgiu a oportunidade de ter uma estrutura para tratar resíduos de saúde, né? Por último, agora a gente está investindo muito em tratamentos de efluentes, que também é uma demanda bastante importante do Estado. Mais de 450 pequenas e médias indústrias do Rio Grande do Sul mandam seus efluentes ainda para tratar em Santa Catarina, né, com custos elevados, enfim. Então, essas oportunidades foram surgindo e foi se criando a CRVR. E ao longo desse tempo, a gente foi abrindo empresas para não perder foco em cada uma dessas destinações. Então, em 2015, a gente abriu a Biotérmica, que é uma empresa vocacionada em gerar e vender energia, né, energia de fonte renovável, né? Depois abrimos, agora por último, a Biometano Sul, né, que está inaugurando agora em julho a primeira planta do estado de geração de gás, né, de biometano para o mercado. Né? Estamos também construindo uma segunda planta de biometano em São Leopoldo. Isso faz parte aí de todo um conjunto de soluções ambientais que a CRVR oferece aqui no estado. E se a gente fosse trazer assim a operação em números, né? Porque é uma operação muito grande, descentralizada, cobrindo todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Para quem nos assiste aqui, quantas toneladas dia vocês recebem, ou toneladas ano? Quanto de resíduo hospitalar? Bom, né, qual o prospecto de gerar gás, né? Se puder dar também um geral, que é uma extensa, né, abrangência de municípios, né? Quanto vocês cobrem do Rio Grande do Sul, né? Tá bem, hoje a gente recebe em torno de 7.500 toneladas dia de resíduos urbanos, né? A gente recebe em torno de 15 a 18 mil toneladas mês de resíduos industriais, né? Gera 12,5 megawatt-hora de energia, uma energia suficiente para atender uma cidade de 250 mil habitantes. Claro que não se vende para as cidades, a gente vende para o mercado de energia, né? E tratamos, né, em torno de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil litros por dia de efluentes, né? Esse é o nosso, digamos assim, os nossos principais movimentos aí né, em termos de números. Atendemos 8 milhões e meio de pessoas, né, somando as populações das 318 cidades que a CRVR atende no Rio Grande do Sul. Né? A gente tem 6 unidades em operação e uma 7ª unidade por iniciar, que é em Alegrete, né, numa região que tem uma carência grande de destinação final, né, e então devemos estar até o final do ano operando também em Alegrete. De repente, entrar um pouco mais conceitual, já que estamos no calibre da CRVR aqui, para entender, e parte crucial, quando a gente fala em resíduos e destinação, falamos muito sobre futuro econômico, futuro geopolítico, falamos o suficiente sobre futuro de resíduos e destinação, como é que estamos, o Brasil ou o Rio Grande do Sul, para trazer mais local, como é que nós estamos nesse ponto, nessa linha do tempo? Eu acho que é bem importante essa tua pergunta, Jonathan, porque
sim, o setor como um todo, e aí o Gustavo também está aqui e faz parte desse movimento, se comunica muito mal com a sociedade, Exato. né? E essa dificuldade de comunicação histórica, né? E amanhã até eu tenho um momento de palestra aí no Energiplast, eu vou falar um pouquinho, né, dessa cronologia histórica, né? Porque se a gente for falar até 1970, a população do Rio Grande do Sul era mais uma população rural do que uma população urbana. Os hábitos de consumo eram totalmente diferentes, a geração de resíduos era totalmente diferente. Então, se a gente considerar de 70 a 2000, né, a gente tem um período de tempo de 30 anos, e é um período que marca muito essa mudança dos hábitos de consumo e da geração de resíduos. E depois de 2000 até 2025, é um segundo período, não de 30, mas de 25 anos, em que a gente está num momento de novamente, né, mudar muito essa concepção do que é a destinação de resíduos e enxergar o resíduo como matéria-prima. Então, é um tema que se fala muito pouco, né? Normalmente se fala na crise, a gente teve agora as enchentes no Rio Grande do Sul e os resíduos viraram assunto, né? Mas a gente tem muito isso de que assunto que não se trata não evolui, né? E a gente tem estimulado muito, né, se falar mais de resíduos, se tratar mais sobre esse tema em diversos fóruns, né? Inclusive mudando o foco do nosso cliente. Nosso cliente deixa de ser aquele que nos contrata, que são os municípios, enfim, mas para ser o público em geral, o gerador de resíduos, o munícipe, né? Os 8,5 milhões de gaúchos que dispõem nas soluções que a CRVR disponibiliza. E nesse sentido, a gente ser mais abrangente na comunicação e fazer com que esse assunto chegue nas residências, porque assim como a gente sai do ambiente e desliga a luz para economizar energia elétrica, a gente curta o tamanho do banho, né, para economizar água e gás, né? Ninguém hoje tem a preocupação de economizar em disposição de resíduos, né? E a gente tem que fazer com que isso vire um tema, né? E de todas as coisas que funcionam dentro da casa da gente, que fazem a casa da gente funcionar, a única que a gente não paga diretamente e terceiriza para os municípios pagarem é a coleta de resíduos, né? E esse assunto, ele não vira assunto dentro das casas, ele não vira assunto nos bairros, nas comunidades, nas prefeituras, né? E só vira assunto quando surgem as crises. Polêmico, né? ainda. Polêmico, né? Dentro dessa comunicação. Então, o Rio Grande do Sul, em destinação de resíduos, hoje ele está muito à frente da média do Brasil. Né? O Brasil hoje ainda destina 40% dos seus resíduos em lixões. Né? O Rio Grande do Sul tem ainda em torno de 15% de destinações não adequadas, né? O que faz aí com que ela tenha quase 85% de destinação em aterros sanitários. Né? E faz com que, e principalmente que aterros sanitários que geram energia, que têm, né, aproveitamento dos seus resíduos e que enxergam o resíduo como uma matéria-prima e não só como um problema para a sociedade. Então, nesse sentido, né, se vende muito mal esse ganho ambiental que o Rio Grande do Sul tem em relação aos outros estados, e isso é um potencial de atrativo de indústrias, né, que querem vir para locais onde tenham soluções, é um atrativo, né, de pessoas que querem vir para um lugar que tenha qualidade de vida melhor, né, e certamente não são só as empresas do setor se comunicando que vão fazer mudar essa condição, né? Precisa a sociedade como um todo se comunicar e falar de resíduos. Até porque a gente já comentou aqui no podcast sobre essa questão, essa relação do ambiental e social. A gente não se dá conta daquilo que o senhor mesmo falou, de que um simples ato diferente da população lá na ponta movimenta toda uma cadeia e facilita essa movimentação com um simples ato de reciclar corretamente. Exatamente, exatamente. Hoje o que a gente vê, numa grande maioria, e aí usando assim essa expertise de atender mais de 300 municípios, 318 municípios, é que assim a diferença, todos eles ainda vai muito resíduo reciclável, com potencial de ser reciclável para os aterros sanitários. Mas em municípios menores, onde tem uma facilidade maior de comunicação, onde o tema resíduos, né, ele está mais presente, né, a gente vê que tem uma condição de receber resíduos muito mais selecionados. E aí o resíduo reciclável não chega nos aterros, chega o rejeito, chega o orgânico, chega aquele que não tem um potencial
de aproveitamento dentro das residências. E a questão, trouxeste a questão climática, né? Queria que tu comentasse um pouco, porque nós do setor sofremos, né? Quando, bom, a gente vai instalar uma central de disposição, um aterro sanitário, é uma grande resistência, né, das comunidades, né? Isso é visto como um bicho-papão, que, ao contrário da nossa atividade, eles selecionam as nossas empresas e falam, vocês são os poluidores, né? E é muito pelo contrário, nós somos quem preserva o meio ambiente, né? Então, essa questão do clima, eu acho que ficou super latente, né? Os destroços, enfim, grande parte foi para a CRVR fazer todo um aproveitamento e destinação adequada, né? E um comentário, assim, um overview também, como a destinação de resíduos, a destinação adequada de resíduos, né? Ela é um fator-chave para combate das mudanças climáticas, né? Como tu vê essa questão? Eu acho que de várias formas, né, Gustavo? A gente, enfim, né, hoje quando a gente fala de aterro, realmente, ainda uma boa parte da população Não quer. enxerga como lixão. Vilão, Né? né? E para falar aí dessa dificuldade de comunicação, a gente faz muita pesquisa, contrata institutos de pesquisa para entender algumas coisas de como a comunidade pensa, como ela enxerga, como ela fala do assunto resíduos. E aí tem alguns dados que são interessantes e a gente vai interpretando os dados para poder tentar mudar essa condição. Um deles é assim, quanto a população sabe para onde vai o seu resíduo. Né? E no Rio Grande do Sul, 6% da população sabe, depois que sai o resíduo da sua casa, para onde ele é destinado. Então, é um número muito baixo de pessoas que sabe para onde vão os resíduos. A gente sabe, né, quem é que opera, a operadora do nosso celular, a operadora da energia elétrica, a operadora, né, da água e esgoto, mas não sabe para onde vai as operadoras da área de resíduos. 6% da população sabe, né, e acertou nessa pesquisa, uma pesquisa do ano passado, para onde vão os resíduos. Né? E um outro dado importante, quando a gente pergunta assim, quais são os assuntos, né, mais tratados na questão da família. Né? Saúde é assim, talvez um dos dois primeiros. Saúde, né, as preocupações com a saúde e com o emprego. São as duas principais. Né? Quando fala em meio ambiente, né, ele está lá no 8º, 9º item de preocupação das famílias. Agora, essa relação, né, do meio ambiente com a saúde, que é o primeiro item de coisa, ele não chega na população. E a gente sabe que é diretamente proporcional, que R$1 investido em saneamento, ele economiza 4 em saúde pública. Né? Então, como fazer chegar a isso? Como a gente se comunicar melhor? Para que o nosso setor seja visto como uma solução, né, e não como um problema, porque ele efetivamente ele traz uma solução, né, é um desafio setorial. Acho que eventos como esse, né, fomentam essa discussão. A gente está falando sobre isso numa das poucas oportunidades que a gente tem para falar, né, sobre as soluções que existem em torno de destinação de resíduos no Brasil. E até deixar um material disponível depois, através de uma gravação dessa, num canal, porque muitas pessoas também não têm conhecimento do evento, não se deslocam até aqui para ver ao vivo, né? Eu acho que isso que é importante. Tem dificuldade de tempo, né? Tem Então, dificuldade de agenda. Eu acho que a questão da comunicação é muito, muito importante para a nossa cadeia de negócios, né? E a gente vê que, infelizmente, tem grupos que sempre são contrários, né? E divulgam fake news sobre o assunto, querem prejudicar, né? Uns trabalhos super sérios que as empresas fazem dessa relevância, né? Eu acho que tem tudo a ver com a pauta do clima também e também a produção de vocês de energia, né? A parte de biogás e biometano, né? Que está alinhado, mano, com as políticas. A gente tem um evento que está acontecendo aqui, que é do Invest RS, com o governo do estado de transição energética, né? Como essa questão, né, que muitos não conhecem ainda, que o próprio resíduo gera energia, gera o biogás, esse biogás é purificado. Fala um pouco sobre essa, digamos, essa evolução, né, para a transição energética. Como que vocês vão usar esse recurso da melhor maneira aqui para o estado? Ok. Acho que o Brasil, assim,
ele é um exemplo em uso de fontes renováveis na geração de energia, né? A gente tem muito mais do que a grande maioria dos países a energia eólica e cada vez crescendo mais, a energia Hídrica solar, também, né? a energia hídrica, enfim, né? E como é que isso começou dentro da nossa estrutura, né? Do que a gente recebe, quase 50% é resíduo orgânico. Resíduo orgânico, se não tratado, né, ele gera o biogás do aterro, né, e o biogás ele é 50% metano, né, 50%, 45% gás carbônico, né, e 5% outros gases, fluoxano, nitrogênio, enfim, né, outros gases. Né, e isso não tratado ele vai para a atmosfera. Né? O gás metano é um dos gases que tem o maior impacto na camada de ozônio e todas as questões de efeito estufa. Né? A gente, desde 2007, né, ainda antes da criação da CRBR, o aterro de Minas do Leão já se creditava de crédito de carbono. Né? Ele foi o primeiro aterro no mundo a certificar pela ONU em geração de crédito de carbono. Né? E o que é isso? Né? Tu, em vez de queimar ou deixar escapar esse gás que está se decompondo de forma espontânea dentro do aterro, tu cria caminhos para esse gás chegar num flare, num grande queimador, né? E que tu transforma todo o gás em gás carbônico e evita, né, uma emissão de metano. Esse foi o nosso primeiro movimento, Gustavo e Jonathan, de aproveitamento do gás. Né? A partir disso, a gente enxergou que já existiam tecnologias, né, para transformar esse gás, né, em energia elétrica. E a gente buscou uma tecnologia austríaca, né, e montou em 2015 a primeira biotérmica. Né, e dentro desse projeto, a gente capta o gás e, por alguns processos, se seca esse gás, se tira alguns contaminantes do gás, o siloxano, um excedente de oxigênio, e se coloca em motores a combustão. É o mesmo motor a combustão que os carros usam, só que numa dimensão muito maior. São motores de 20 cilindros, motores que trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano. E nesse sentido a gente começou, né, instalou em Minas do Leão, né, construiu uma rede para levar para a subestação e começou a vender energia no mercado de energia, aproveitando o gás do aterro. Levamos esse mesmo modelo para todas as nossas outras unidades. Hoje todas elas geram energia, né? A maior é Minas do Leão, mas todas as outras geram no mínimo 1 megawatt-hora. Né? E fomos pesquisar assim, que outro tipo de aproveitamento a gente tinha para o gás. Né? E o segundo momento do aproveitamento do gás veio com as plantas de biometano. Né? Então, são processos muito mais sofisticados do que o da geração de energia elétrica, né? Porque eles têm que tirar muito do oxigênio que tem no aterro. Né? A gente está falando de 2% de tolerância de oxigênio para gerar energia elétrica e está falando de 0,2% para gerar purificação, né, gás, a purificação. Então, são investimentos muito mais altos, enfim. Né? E está inaugurando agora em julho, está pronta essa planta, está já comissionando, né? A primeira planta de produção de biometano do estado do Rio Grande do Sul. Um gás que substitui, né, o gás natural, né, o gás que a gente hoje tem como abastecimento gasoduto, aí, Brasil-Bolívia, né, fóssil, e de origem fóssil, né, e tem sido um gás bastante procurado por indústrias que querem buscar, né, certificações de redução de emissões. Então, a partir de julho, no máximo agosto, a gente já vai estar produzindo 66 mil metros cúbicos de gás por dia, né, o equivalente a 11 mil botijões de 13 quilos de gás, né, todos os dias dentro da planta de Minas do Leão. Então, né, saindo do resíduo e indo para energia limpa. Né? Aliás, biogás e biometano, quando a gente abre auditorias de meio ambiente, dos grandes veículos de comunicação, tem tomado espaço as manchetes sobre biogás e biometano. Me parece que há uma visão de futuro muito forte para esses componentes. O que vocês enxergam para o futuro do biogás e biometano? O biometano ele é um passo para o hidrogênio verde. Né? Então, o hidrogênio verde
ele, diferente de outras fontes de energia, ele não está disponível na natureza, ele precisa ser produzido, né? E ele precisa ser produzido por fontes de energia renovável, porque senão ele não tem sentido Não é de verde. ele ser verde e a fonte que é origem não ser, né? Hoje a gente tem uma demanda muito grande de gás industrial, né? Assim, tu vê grandes empresas saindo do carvão, saindo de fontes, né, que precisam aí da indústria do petróleo para buscar essas fontes alternativas, né? E, inclusive gerando valor agregado a esse produto, né? Aí as suas marcas. Então, a gente imagina aí, em curto espaço de tempo, estar produzindo, né, biometano em todas as nossas unidades. E já, né, no empreendimento que a gente está iniciando a obra, né, que é em São Leopoldo, eu comentei há pouco tempo que quase 50 e poucos por cento, 54% é metano, né, 40 e poucos por cento, 40% é gás carbônico e depois outros gases, né? Em Minas do Leão a gente está coletando biometano e dispensando gás carbônico, né? A tecnologia de São Leopoldo já coleta o biometano e coleta o gás carbônico, né? O gás carbônico é o gás aí, né, que se usa na indústria do refrigerante, né, na indústria alimentícia, enfim, né, e que hoje o Rio Grande do Sul também importa todo esse gás, né, do Paraná ou de outros mercados. Então, a gente enxerga assim que o uso, né, do resíduo como matéria-prima, ele ainda está recém começando, né? A gente tem aproveitamentos do calor dos flares, a gente tem aproveitamento do lodo das estações de tratamento de efluentes como adubo, né? Porque ele é rico em amônio e nitrogênio. Então, assim, tem muita coisa, tem muita pesquisa, né, que a gente está desenvolvendo internamente, junto com algumas instituições de ensino, junto com as estruturas de apoio, né, para a gente cada vez ter mais valorização de resíduos em si, que é o que está no nome, no DNA da empresa, né? Sei. E essa é uma questão, assim, que é bem nova, do biometano, né? Se eu sou um empresário, né? Eu posso comprar isso, eu vou ligar para essa empresa, como eu tenho acesso a esse novo produto, esse novo combustível, né? Como eu consigo saber se estou... Porque chega na frente da empresa uma linha de gás, né? Como eu vou saber se é biometano, como que funciona esse mercado? Hoje existe uma concessão da distribuição de gás no Rio Grande do Sul pela Sulgás, né? Que ela é a concessionária da distribuição de gás. Tirando esse mercado, existem as grandes distribuidoras de gás, né? No mercado. Nós, como segmentação, a gente definiu ser produtor e não distribuidor. Então, desse gás que a gente está produzindo, a gente vai vender para as distribuidoras, né? E as distribuidoras vão ter seus clientes e aí ter a sua logística de distribuição, né? O que a gente fez em todas as plantas, tanto em Minas do Leão quanto em São Leopoldo, é reservar um percentual desse gás para mudar a nossa frota, né, de diesel para biometano, né? Então, a frota dos veículos que chegam no empreendimento, né, elas não vão mais ter, né, essa emissão de CO2, né, do consumo do biodiesel, e vão ter o uso do biometano. Então, 20% da produção, aí de 60 mil, 12 mil metros cúbicos por dia vão ser usadas pela própria empresa no uso das frotas. Eu me falando sobre a questão da imagem, dos aterros, enfim, da sociedade. Importante destacar a questão do resíduo de saúde, que isso gera um certo medo, né, da população, o que se faz, como se faz, para onde vai, e a SegVeg tem um braço para fazer esse trabalho também, né? Uhum. O resíduo de saúde, ele é um resíduo que tem um potencial patogênico da parte biológica, né? E ele não pode ser disposto assim como ele sai do gerador, né? Seja ele uma clínica, seja um hospital, seja
uma empresa, um tatuador, uma estética, enfim, qualquer serviço de saúde ou relacionado a, principalmente dentistas, enfim, né? E então eles precisam de um tratamento antes. Hoje o Brasil usa basicamente autoclavagem como tratamento de resíduos de saúde. Algumas poucas empresas trabalham com micro-ondas que esterilizam da mesma forma que a autoclavagem, né? E a gente adotou a autoclavagem como processo. Então, esses resíduos eles são coletados dos geradores, são transportados em veículos especiais, que têm que ter características especiais de isolamento, né? E desses veículos eles são descarregados nas plantas de tratamento, e as plantas de tratamento aí encaminham, depois de autoclavado, esses resíduos para a destinação final. Depois de autoclavado, eles são resíduos considerados inertes, com potencial menor ainda do que o resíduo urbano, né? Porque o resíduo urbano ele gera gás, ele tem, né, tratamentos a serem feitos. O resíduo de saúde, depois de inertizado por autoclavagem, né, ele é um resíduo, né, de baixo potencial poluidor, né? É um processo interessante, simples, né, mas que precisa assim, ser levado à risca para ter uma capacidade de inertizar esses resíduos verdadeiramente. Boa. Boa. Eu acho que assim, para concluir, né, se fizer um fechamento assim, né, dessa visão de futuro, a gente falou do gás, né, mas a gente sabe que o Rio Grande do Sul, vocês têm operações aqui, né, muito sólidas. Qual o plano dessa ideia de expansão, né? É seguir no biometano, tu comentou do hidrogênio verde, já é olhar para o futuro para esse vértice, ou não, é diversificar para outro resíduo, assim, conta um pouco do que é. Qual a próxima até solução? comentando quais tecnologias nos esperam para o futuro desse isso. mercado. Inovações. Sabe As que inovações. é um mercado que tem nos oferecido muitas possibilidades. E a gente sempre fala, tem que aliar pelo menos as 3 condições básicas, né? Ser ambientalmente sustentável, e hoje essas tecnologias, quando vêm para o mercado, normalmente são, né? Elas têm que ser socialmente aceitas pela comunidade, né? E a gente tem que hoje respeitar as características da população e da nossa condição de país em desenvolvimento, né? Então elas têm que prioritariamente gerar também empregos, né? Não pode ser uma tecnologia que desconsidere isso. E a terceira vertente, que economicamente se viabilize, né? Porque a gente sabe da dificuldade, né, dos municípios em manterem a regularidade das suas condições de operação. Então, digamos que a gente tem uma prateleira de tecnologias aguardando que essas 3 condições, né, aconteçam, né, para a gente conseguir viabilizar a implantação, né? E nesse caminho, né, eu acho que o aproveitamento do gás é fundamental, o aproveitamento de tudo que chega dentro das nossas unidades, né? A gente gera, e aí um aterro sanitário bem operado gera calor a 600 graus, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Calor é matéria-prima para muita indústria que paga, né, para queimar madeira, para queimar... Então, como é que nós vamos aproveitar o calor? Como é que a gente vai aproveitar, né, o lodo das estações de tratamento? Como é que a gente vai aproveitar a amônia, né, que é emitida, né, dentro dos processos? E o Rio Grande do Sul, como um estado agrícola, né, precisa de nitrogênio, fósforo e potássio, fertilizante. Né? É fertilizante. Então, são tecnologias que a gente tem que estar sempre atento, ter pessoas dedicadas a esse tipo de processo, e a gente entender, né, que não existe uma solução única para todos os resíduos, né, e que a gente tem que ir segmentando e buscando a melhor alternativa. Não é porque a gente agora vai produzir biogás que a gente vai deixar de produzir energia. Não é porque a gente vai produzir biogás que a gente vai deixar, né, de olhar para o CDR, olhar para outras formas de combustível, né, que estão aí, que são necessárias. E nesse enfrentamento, eu acho que, além dessas três vertentes, econômica, social e ambiental, tem mais 2, né, que são fundamentais a gente sempre deixar no radar. Primeiro é a legal, né, a gente ter legislações, né, que permitam o avanço, né, de alguns processos e que entendam que o setor está evoluindo, né? E a segunda
né, é a questão, não só a questão legal, né, mas como também enxergar como é que essa condição vai acontecer quando implantada no mercado. Como é que o mercado vai reagir? Né? Então, acho que a gente enfrentando isso, né, enxergando que tributariamente também, Gustavo, nosso setor é extremamente prejudicado. Né? Assim, a legislação tributária assim, é extremamente onerosa no nosso processo, e a gente é um processo de melhoria do meio ambiente, deveria ser mais bem olhado. Então, nesse sentido, acho que a gente consegue evoluir, né? Ainda, né? E principalmente criando esses momentos aí de estar conversando com o setor, enfim, e oportunidades de falar. Né? Nesse sentido de comunicação, para não perder a oportunidade, né, a gente tem um programa dentro da CRVR, que é o programa Portas Abertas, que as pessoas podem agendar visitas pelo site, né, e marcar uma visita em qualquer um dos nossos empreendimentos. Todos eles têm auditórios ambientais, né, para receber, né, universidades, escolas, clientes, enfim, interessados no tema de meio ambiente. E a gente sempre estimula muito que as pessoas vão, que conheçam, que enxerguem, né, e certamente saem com uma outra percepção quando sabem do que estão falando e divulgam, tem esse poder aí de propagar. Né? Bom, Meirelles, quero agradecer o bate-papo extremamente valoroso sobre o tema, com um convidado que teria muito assunto para falar, né, Gustavo? Mas o pessoal aqui da produção já me apontou aqui para o meu nome, estouramos o tempo. Leomir, obrigado pela presença. Obrigado, Jean. Sucesso para vocês, sucesso aqui para vocês na FIEMA. Gustavo também. Com certeza. Feira em andamento. Feira em andamento, a gente tem mais um dia aí de evento, a gente espera aí ultrapassar 10 mil visitantes aqui, super importante durante os 3 dias, né? Te agradece a participação não só da CRVR, mas todas as marcas que estão aqui acreditando nessa ideia, né? Que a FIEMA é isso, é esse momento de conexão, de networking e também de consolidar, né, grandes marcas, grandes parcerias, né? Então a gente espera aí na próxima edição repetir o episódio, né? Maravilha. Obrigado, Gustavo, também. Preciso agradecer também aos patrocinadores do ProAmbicast, Autoridade Portuária de Santos, empresa do Ministério de Portos e Aeroportos do Governo Federal, Badesul, Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Verdera, Unidade de Gestão e Destinação Sustentável de Resíduos da Votorantim Cimentos, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Corsan, Banrisul, BRDE, Caixa, Governo Federal, Sicobi, Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Procergs, Track Capital, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Tramontina, Vivace Soluções em Sustentabilidade, Cimento Gaúcho, Sicredi Catu Coopera e também Sebrae. Muito obrigado por você acompanhar, curta, compartilhe todos os conteúdos da ProAmbicast, da ProAmbi e até o próximo episódio.